Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Alguns ritmos musicais são meio invisíveis na televisão brasileira. Um deles é o chorinho, que reúne adeptos por todo o Brasil, mas aparece muito pouco na nossa televisão. As causas desse esquecimento e a importância do choro na cultura do país são o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Iraê Garcia Freire, produtora cultural e diretora do Clube do Choro de São Paulo. Isaías do Bandolim, integrante do conjunto Isaías e Seus Chorões. E Cris Kanner, cantora e diretora da série de concertos musicais e literários Cultura no Choro. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite aqui do Ver TV para conversarmos sobre o chorinho, essa beleza da música popular brasileira que as pessoas não veem muito na televisão. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o nosso tema de hoje. Vamos ver. Considerada a primeira música urbana tipicamente brasileira, o chorinho resiste ao tempo. Os primeiros conjuntos de choro surgiram na Cidade Nova, bairro do Rio de Janeiro, por volta de 1880 e se espalharam pelos subúrbios cariocas. Os grupos eram formados por funcionários da alfândega, dos Correios e Telégrafos e da Estrada de Ferro Central do Brasil. Esses grupos giravam em torno de um trio formado por flauta, violão e cavaquinho. Mas não havia regra para o número de participantes e de instrumentos. A improvisação é uma das características da música, exigindo dos intérpretes muita atenção e competência. Nomes importantes da música popular brasileira são referência na história do choro. A começar por Chiquinha Gonzaga, passando por Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Altamiro Carrilho, e Jacó do Bandolim. Hoje, o choro segue vivo nas interpretações, por exemplo, de Paulinho da Viola, Isaías e Seus Chorões, e Hamilton de Holanda. A televisão pública brasileira já deu bons espaços para o choro. A TV Cultura de São Paulo apresentou o Choro das Sextas-feiras nos anos 1970 e a Alegria do Choro na década de 1980, apresentado por Júlio Lerner e participação constante do grupo Isaías e Seus Chorões. No programa Samba na Gamboa da TV Brasil, Choro é Samba e apresenta os chorões de hoje. Também não tem muito como diferenciar o samba do choro, né? Pixinguinha fazia samba, e Pixinguinha era um chorão. João da Baiana fazia samba, Jacó do Bandolim fazia samba também. Qual é a diferença? A gente tem que ouvir para poder sentir a diferença, não tem um texto para isso. De vida e de morte, as brancas e as pretas sobre o tabuleiro. Ali não há golpes de sorte,
se pensam jogadas destino certeiro. O quadro é um mar quadriculado, sem ondas, parado porém de marés. Às vezes um passo mal dado, um lance apressado resulta em revés. Os reis, as rainhas e os bispos dominam a cena com seu poderio. Da torre se avista o tablado, peões trabalhando por horas a fio. O meu coração anda aos saltos, parece um cavalo no seu movimento. Selvagem e até traiçoeiro, vai sem cavaleiro, tabuleiro adentro. Muito bem, vou pedir licença às moças aqui presentes para começar com o nosso mestre. Não é? Merece, né? Claro, com certeza. Isaías, nós vimos aqui no VT de abertura o espaço que ainda existe nas televisões públicas para o chorinho. Mas nas TVs comerciais, ele, principalmente abertas, nos canais abertos, ele praticamente sumiu. Como é que é a tua história, a tua longa história no chorinho, a tua história na televisão? Nós mencionamos aqui, a gente viu o vídeo, você no programa do Júlio Lerner, lá dos anos 70 e tal. Como é que é essa relação? Bom, antes disso, teve a Noite dos Choristas, promovida pelo Jacó do Bandolim, na TV Record. Sim. Isso em 1956, 57, por aí. E eu nem queria me apresentar, eis que a minha mãe vai para o centro, passa em frente à Record e fez a inscrição do conjunto do Isaías lá. Quantos anos você tinha, mais ou menos? 17 anos. Então, daí foi um passo. Infelizmente, eu fui muito bem recebido, fui muito bem agraciado, fui escolhido como o solista, né? Uhum. Porque eram muitos músicos. No início, parece que eram 70 músicos. Uhum. Na segunda noite já foi bem maior, no ano seguinte, né? E naturalmente não existia muita concorrência de bandolinistas, eram muito poucos bandolinistas. Uhum. Então, naturalmente, eu, como já vinha batalhando, era muito estudioso, então... Quer dizer, logo no começo, você está falando da década de 50, é logo no começo da televisão brasileira, não é? O chorinho já estava presente, a televisão começou em 1950. É, né? mas é 57. Pois foi é, mas Era preto e branco ainda. preto e branco. Aí depois? Bom, daí o caminho estava aberto, né? Uhum. Eu continuei com o conjunto e depois fui convidado para ir para outras emissoras, para acompanhar calouros, para o programa de calouros. Montei um conjunto, Isaías e seus Chorões. Já estamos na terceira formação. E essa minha vida na televisão foi isso. Depois viemos para o programa do Júlio Lerner, que foi em 1970 e qualquer coisa, eu sou muito bom de data, não guardo muita. Para fazer o programa O Choro das Sextas-Feiras. Na TV Cultura. Na TV Cultura, porque o Choro da Sexta-feira tem uma... os choros costumam ser às sextas-feiras. Justamente porque o pessoal antigamente não vivia muito de música. Sei. Então o choro das sextas-feiras, porque a maioria não trabalhava aos sábados, então o choro ficou isso um padrão. Essa é uma característica do É uma choro, característica, fazer choro às sexta-feira, podia dormir mais tarde, etc. Então foi o programa Choro das Sextas-feiras. Ficou uma temporada. Depois teve uma paralisação e veio o Alegria do Choro. Isso, o Choro da Sexta-feira é feito em estúdio. Agora, a Alegria do Choro já foi no Teatro Franco Zampari, que era muito bem frequentado, estava sempre muito lotado, né? Então, nós ficamos nessa coisa entre café-concerto. Nós não éramos fixos no café-concerto, éramos chamados só para fazer certas apresentações. Os sons que vêm da rua. E ficamos, então, como âncora a partir do Choro das Sextas-feiras. Depois veio a Alegria do Choro. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse, claro. Sobre o mais recente. Né? O mais recente. Mas a gente fala daqui a pouquinho, eu quero colocar também a Iraê aqui na conversa. Você está falando aí da história. Nós temos clubes do choro já espalhados pelo Brasil todo, né, Iraê? Você é diretora daqui do Clube de São Paulo. Sou uma das diretoras. E como é que funciona? Quer dizer, quais são
qual é a abrangência do clube para atrair, não é, novos compositores, novos músicos para o Chorinho? Certo. O clube retomou suas atividades, né, em agosto do ano passado, com a reinauguração do Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Nós temos rodas abertas todos os sábados, das 18 às 20h30. Então, quem quiser chegar para escutar, para tocar, para dar canja. Sim, sim. A gente sempre tem um regional ali segurando, mas todos os músicos são bem-vindos. Muito. E além disso, todo primeiro final de semana do mês, nós temos shows, né? Sexta, sábado e domingo, também no mesmo teatro e sempre, enfim, de choro, né? Muito bem. Eu queria colocar a Cris Kanner aqui também na conversa. O que são os concertos musicais e literários Cultura do Choro? Então, Cultura no Choro, ele nasceu há 9 anos atrás, na verdade, né? Trabalho de uma pesquisa que eu fui fazer. Na verdade, eu ia gravar um CD com meu pai e esse trabalho foi se expandindo à medida que eu fui fazer um piloto e fui entrevistar o Altamiro Carrilho. E dali surgiu a paixão, fui fazer essa pesquisa e não podia deixar o choro. Na verdade, não é somente um elemento musical, né, Isaías? É lógico. Ele é um elemento cultural. Por quê? Porque o choro, ele não se encontra somente na música, ele faz parte de todo o movimento social. Tanto nas artes plásticas, com Portinari. Nós vimos aqui Exatamente, os chorões, né? Tem o flautista, os chorões. Ele exprimia muito bem nessas suas obras, esse trabalho. Então, está aí nas artes plásticas, como na literatura, com o próprio Mário de Andrade, que também, né, se expressava e expressava o choro de uma forma geral, e também em todo esse fator político e social, porque o choro ele veio de toda essa transformação, né, e vindo de toda essa história, essa junção, né, que tinha, na verdade, era a elite e o popular. Por quê? Quando a gente lembra da Nair de Tefé, quando ela foi tocar com a Chiquinha Gonzaga, no Salão Imperial, que o machixe, não é mesmo? Foi o que atraiu? Foi um escândalo. Foi um escândalo. Imagina como que ela ia tocar, né? Esposa do Hermes da Fonseca ainda. E ela simplesmente pegou seu violão e dá-lhe machixe, né? Nossa, aquilo foi um escândalo. Havia um preconceito? Muito. Sim. O Rui Barbosa foi assim para cima, foi pichando mesmo. Ele fez uma nota, inclusive, sobre esse fato. Muito interessante para quem queira pesquisar depois. Agora, quer dizer, apesar de tudo isso, está aí 100 e tantos anos de vida, não é? 160 Como é que você anos explica essa resistência do choro? Eu acho que pela qualidade musical, porque apesar da música instrumental não ser, na verdade, da nossa cultura, é como se o brasileiro necessitasse de uma letra para poder entender. Então, eu acho que a música instrumental, ela tem que ter uma sensibilidade, as pessoas têm que ter essa compreensão. Mas às vezes você combina a letra com música, né? Sim. Carinhoso, por exemplo, Sim. Né? Ou esse que a gente acabou de ver aqui. Não são tantas músicas que têm letras. Claro, Catulo da Paixão Cearense foi um poeta, ele escreveu muito. O próprio Emílio Belo de Carvalho, né? E muitos outros. Mas agora, a maioria são instrumentais. Instrumental é a característica. Ela se tornou, quer dizer, se tornou não, ela veio a ser cantada graças e salve a Ademir de Fonseca, que era incrível. Era simplesmente uma afinação absurda, né, Isaías? Que você conheceu bem, né? O choro também tem uma característica, que são tocados instrumentos e a voz humana não tem a tessitura do instrumento musical. Então, não é todo choro que cabe letra. Sim. Então, aqueles choros, como, por exemplo, Carinhoso e outros, alguns mais, então a tessitura para a voz é pequena. Sim. Então, dá para fazer essa conjuminação. Tem uns que não dá. A maioria... não dá. Choro tecnicamente falando. Tecnicamente. E a Ademilde, ela estourou, fez um sucesso tremendo na época, ela tinha uma extensão de voz muito grande. Então, foi fácil ela adaptar uma letra para ela cantar. E você me perguntou sobre Cultura no Choro, que é um projeto que eu tenho há 9 anos, na verdade. Ele nasceu desde quando eu comecei a fazer essas pesquisas, entrevistas. Eu tenho mais de 300 horas gravadas com o Altamiro Carrilho, Joel Nascimento, Zé Menezes, que faleceu há pouco tempo, a própria Ademir de Fonseca me deu 6 horas de entrevistas na casa da Amélia, como é o nome da cantora do rádio? Emilinha? Carmélia Alves. Exato, da Carmélia. E foi assim, momentos incríveis. Então, assim, eu tenho, tá lá,
O que eu pude investir... Precioso, hein? Super. O que eu pude investir por minha conta, eu investi. Aliás, todo o trabalho que eu fazia na televisão, que fosse, eu já juntava e ia fazer esse documentário que está parado, precisando que esse recurso ande, Muito bem. que a gente feche. E o Cultura no Choro, ele envolve tudo isso. Então, cada apresentação que eu faço, há 4 anos eu estou no Teatro do Centro Brasileiro Britânico, com o apoio do Cultura Inglesa, e a gente tem feito esse trabalho junto com a literatura, junto com as artes plásticas e a música, para que as pessoas possam entender esse universo. O choro, quando você entende a história, quando você vê a beleza de tudo o que aconteceu, que não é puramente a música, você se apaixona, não tem como. Aí é como se o bichinho te picasse, adeus, você vai entrar nessa. Muito bem, eu vou fazer um rápido intervalo e o Ver TV volta já, conversando aqui com os nossos convidados sobre o choro, o chorinho, na televisão brasileira. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o espaço do chorinho na televisão. E a televisão brasileira, no passado, já deu algum espaço ao chorinho. Como contamos aqui no primeiro bloco, o Isaías lembrando aqueles programas da Record dos anos 50. O professor José Amaral, ele é autor do livro Chorando na Garoa, e ele lembra outros desses momentos. Ele lembra o da Record e lembra um outro momento importante da televisão como divulgadora do chorinho pelo Brasil. Vamos ouvir o José Amaral. Nos anos 50, a TV Record de São Paulo, né, recebeu o Jacó do Bandolim e ele realizou 2 eventos importantes para o choro, que foram 2 rodas. Ele construiu 2 orquestras de choro, reuniu mais de 100 instrumentistas de choro aqui em São Paulo. Nessas 2 rodas, e é importante também lembrar nesse caso que uma pessoa que foi, o Pixinguinha esteve nesses encontros, né? E o senhor Isaías era um garoto, ele e o irmão dele, Israel, né, violonista de 7 cordas, são 2 figuras importantíssimas do choro de São Paulo, eram 2 meninos, na época, que foram destacados para ir tocar lá na frente para todo mundo, na frente do Jacó e tal. Então foi um momento histórico, assim, né, para a televisão, que foi realmente o primeiro momento em que a televisão pegou o Chorões para destacar os Chorões. Foram 2 eventos, né, que aconteceram em meados dos anos 50. E uma outra coisa, né, sobre televisão e o choro, é verdade, não pode se esquecer, TV Bandeirantes, 1977, 78, os 2 festivais, né, os 2 festivais nacionais do choro, que foram feitas as transmissões para o país todo, né, e foram feitas as transmissões a partir aqui de São Paulo, a TV Bandeirantes. Então, os grandes músicos de choro que daquela época se apresentaram e inclusive teve uma coisa muito interessante, que o universo do choro tem umas coisas assim curiosíssimas, né? Tem um pessoal purista para chuchu, né, que não pode mudar, né, não pode tal. E nesses festivais houve a apresentação da Cor do Som, e quando eles tocaram o pessoal ficou assim assustadíssimo, que eles estavam introduzindo coisas do rock no choro e tal. Então, polêmicas que são importantes, mas eu acho que são coisas assim, extremamente válidas, porque isso também suscita trazer a garotada para próximo do choro, para desenvolver com o choro um laboratório de música. Isso foi muito importante, de fato. Bandeirantes, 1977, 78, os festivais de choro que foram transmitidos para o Brasil inteiro. Você participou, o choro, vocês participaram desse evento da Bandeirantes? Da Bandeirantes. Só que não foi como Isaías e Chorões, foi com o Conjunto Atlântico. Sim. Foi um dos primeiros conjuntos. Antônio Dáurea, que foi acompanhador do Garoto, do Paraguaçu, quer dizer, já falecido, claro, né? E ele fez um choro e inscreveu o choro e foi classificado. Então, daí, de uma vez classificado, nós participamos e ele acabou ganhando o 2º lugar. Nesse festival da Bandeirantes. Perfeitamente. E essa polêmica, você acompanha essa polêmica? Ainda existe essa polêmica que ele menciona aqui? Ele fala dos instrumentos, etc.?
dessa questão do rock que você estava falando, ainda existe. Hoje a gente tem uma nova geração de instrumentistas muito grande, assim, pelo Clube do Choro a gente tem essa ideia e eles trazem elementos, enfim, de outros gêneros, outras linguagens para o choro e às vezes tem aí algumas divergências, mas tem espaço para todos. Eu acho que o campo está aberto. Eu ando até meio assustado, né? Veja bem, o jazz é uma música pura, assim como o nosso choro, que é a mais pura manifestação de música brasileira, é o choro. Assim como o jazz é para os norte-americanos, que é uma música de muito boa qualidade. E com o decorrer do tempo fizeram o jazz rock. Eu estava meio assustado, de repente, vou fazer choro rock, sabe? Porque estão surgindo realmente muitos jovens aí tocando, mas estão mais interessados em mostrar virtuosismo do que propriamente o choro. O choro tem uma linguagem própria. E eu até ressalto aqui Radamés Nhata, Ligaroto, que modernizaram o choro, mas de uma forma tão singela, com acordes alterados, porém sem perder a característica do choro. Mantiveram a origem. Sem tirar a origem. Então você ouve um choro moderno, de caráter moderno, sem alterar aquela linguagem do choro. É o que está acontecendo agora, não. Eles estão alterando o sabor do choro. Estão preocupados em virtuosismo, em grandes, sabe? Então isso me assusta um pouco. E Cris, a sua opinião sobre essa polêmica? Eu tenho visto porque eu trabalho com essas duas vertentes. Né? Tanto do choro tradicional, o próprio Isaías já participou do Cultura no Choro, claro. Não é, Isaías? E sempre sucesso, né? Onde Isaías vai, ele leva uma turma assim, sempre juntos, né, Isaías? E também esse pessoal que vem não somente dessa linha, dessa linha do rock, mas também da linha do erudito, que eu acho bastante interessante, esses meninos do erudito. Agora, a última apresentação que eu fiz no Cultura no Choro com o Duo Veredas, com o André Grajev, que é maestro, regente, e o Daniel Grajev e André Bachur, que tem essa linguagem do choro, não perdeu a linguagem do choro, com os arranjos super sofisticados, eu diria. Então você sente a presença do erudito. E eu acho muito bacana porque vem com várias influências. Então essa geração jovem traz toda a influência do que eles viveram, diferente da geração de quem tem 40 anos para cima. Eu queria voltar, porque escapou, eu queria voltar ao Isaías, porque Isaías, nós falamos aqui da década de 50 até 70 na televisão. E depois, Isaías, você e os seus chorões continuaram aparecendo na televisão? Até hoje eu sei que é mais difícil, mas como é que foram esses anos a partir da década de 80, por exemplo? Bom, a gente continua tocando choro, é claro. Sim, mas em vários locais. Não, nunca televisão. É raro o convite. Muito raramente. Mas o Senhor do Brasil, né? Hein? Um dos poucos programas que ainda que tem aparece hoje, do Senhor Brasil. Ainda aparece alguma coisa sobre o choro. Nós vimos um trechinho aqui. Que também não é muito comum. É mais ou menos raro, mas ainda apresentam alguma coisa sobre o choro. Mas televisão comercial propriamente dita? Nada? Não. Não há espaço? Eu tive até uma reunião com o saudoso Fernando Faro, Sim. que estava muito interessado numa determinada época em que voltasse aqueles programas. Sim. Lá do Teatro Franco Zampari, com auditório, com coisa. Eu fiquei muito feliz, mas não foi avante. E de qualquer forma continuava sendo numa TV pública, né? O Faro seria na TV Cultura. A gente está carente desse espaço, porque se você for ver bem, a gente tem 40 anos desse retrocesso. É um retrocesso, eu penso, porque se você está dando... aí entra a parte da educação, que é a parte que eu gosto. Que é o seguinte, se você não tem, se o próprio povo brasileiro não tem acesso à sua história, como é que ele vai ter a paixão? Como é que ele vai ter o patriotismo? Como é que ele vai saber se que existe? Exato. Você vai para outros países, você vê, as pessoas sempre, eles são muito patriotas, né? Ou seja, então, mas aí você chega no Brasil, parece que nada contra, pelo contrário, acho incrível falar sobre Beethoven, Bach, Chopin. Mas, e aí? A nossa história, eu acho que antes de tudo a gente tem que saber a nossa história, a nossa origem. E a origem é o choro. Até essa semana eu li uma matéria, né, do Maurício Carrilho, que fizeram uma pergunta para ele, a tradicional pergunta: quem veio primeiro, o samba ou o choro?
E ele disse nessa matéria que o samba veio 60 anos depois, né? Que o choro precede 60 anos. Ah, bom. Então, não adianta, porque é toda aquela ligação do popular, né? As pessoas tocavam por prazer, até para comer e beber bem, né? E também tinha essa história. E se encontravam, então não era... E vem com o quê? Com essa união, né? Das danças europeias. Então ele surgiu disso. Então é uma mescla. Porque eu sempre achei que o choro, chamam de popular. Muito bem, é popular o choro, mas me desculpe a falta de modéstia, o choro é de difícil execução. Então eu acredito que os jovens, principalmente os jovens, não estão interessados nesse gênero, eles preferem mais coisas fáceis de assimilar. Então vamos chamar o choro de popular, sim, mas existem as popularescas. É diferente. É popularesca que é muito fácil assimilar e sair cantando. Ouve a primeira vez, você canta. O choro não é isso, o choro precisa de um determinado estudo. Claro. Mas essa questão do acesso, ela é uma questão muito importante, né? Porque concorrer com a TV comercial, trabalhando com choro sem nenhuma visibilidade, é uma coisa muito injusta, assim. Eu comecei fazendo trabalhos de choro na periferia e sempre em praça pública. Então, a gente começou a formar um público lá na Zona Leste de São Paulo, enfim, que eles nunca tinham escutado. A gente fez em estações de trem, as pessoas param para escutar. Então, assim, é só um jogo injusto, porque a visibilidade, ela realmente... É uma luta desproporcional. É muito desproporcional. Assim, eu tenho como lei, assim, para mim mesma, como produtora, da maior parte dos meus projetos serem em praça pública, porque é a forma como eu consigo de atingir, de ter esse acesso, né, para a população. Agora, com a mídia comercial, ela é difícil. Olha, nós mostramos aqui na abertura também o Hamilton de Holanda. O Hamilton de Holanda é atualmente um dos mais importantes instrumentistas, né, aqui do Brasil. Para o Ver TV, ele falou sobre o interesse dos jovens pelo chorinho e o espaço que ele tem na televisão. Vamos ouvir o Hamilton. Eu acho que o choro não tem grandes espaços na televisão brasileira, porque não é uma música de moda, é uma música que ela já é uma música como se fosse uma pintura de uma Gioconda, assim, é uma coisa que já é clássico, né? Então, normalmente, os gêneros que aparecem mais na televisão são os que estão mais ligados a uma moda de um momento, tem uma coisa cíclica que aí gêneros vão trocando assim de momentos, um fica um pouco mais em evidência, o outro fica um pouco menos. E o choro, como é uma música que já tem mais de 100 anos, 150 anos praticamente, ela acaba se tornando uma música mais de base, de cultura, né? Ela claro que tem a necessidade de se manter comercialmente, porque tem músicos que trabalham com a música instrumental e com choro, mas por ser um gênero matriz, ele não está sujeito a essas variações de moda. Então, de alguma maneira, ele sofre com isso, né? Ele poderia ser o contrário. Por ele ser a base, ele teria que ser explorado, vamos dizer assim, positivamente, de uma maneira mais intensa pela televisão brasileira. Mas acontece o oposto. Ele, por ter essa base, por não estar ligado a modas e tal, ele fica meio, vamos dizer assim, abandonado. Difícil falar sobre essa visibilidade do choro, se ela melhorou ou se ela piorou. O que eu vejo de melhor, vamos dizer assim, é o interesse dos jovens. Então eu vejo muita gente bem mais nova. Hoje eu estou com 40 anos, então bem mais nova do que eu, de 15, de 16, 18 e tal, tocando o instrumento do choro, se interessando por Pixinguinha, sabe, se interessando por Ernesto Nazaré. Então isso aí seria o ponto positivo. Eu não sei o quanto isso é refletido em números, assim, na mídia em geral, mas de ver, como eu viajo muito pelo Brasil, estou sempre vendo o que está acontecendo, ou mesmo na internet, ali, procurando músico novo e tal, eu vejo que tem um interesse grande pela juventude. Então, isso eu acho que é positivo. Eu acho que eu prefiro olhar dessa maneira, sabendo que
ainda é pouco o que precisa ser dado atenção para esse gênero choro do Brasil, mas só dos jovens se interessarem, de você ir num show e numa plateia tá, sabe, 50% da plateia de jovens, isso aí já dá uma alegria. O que pode ser feito para o choro ter mais espaço na televisão? Eu acho que deve haver um olhar profissional para se abrir mais espaços na mídia, né? Porque o choro, ele tem essa coisa do fundo de quintal, tem essa coisa familiar, né? Da roda de choro informal. E a partir do momento que dá um caráter profissional, em que existem os músicos trabalhando ali, sabe? Às vezes são músicos também que são ligados a outros gêneros e acabam tocando outros gêneros porque veem que é importante conhecer outros gêneros, eles não são radicais só do choro. Então, acho que essa coisa dos documentários, né? Você fazer documentários, criar programas em que você mostre o elo do choro com as outras músicas brasileiras. Eu acho que não é uma coisa de isolar e mostrar só existe o choro, é pelo contrário, é mostrar o quanto o choro faz parte da cultura. Por exemplo, você vai no Nordeste, para mim, o frevo e o forró é uma espécie de choro que foi desenvolvido da maneira como eles tocam, como o acordeon de lá toca, sabe? Então, acho que criar novos programas, documentários, festivais, né? Eu acho que tudo isso chama a atenção da mídia. Vocês concordam? Vocês percebem também esse interesse dos jovens pelo choro? Sim. Tanto percebo que no Rio de Janeiro tem escola portátil de música. Não sei se você já conhece, mas se não conhece, vá um dia. Tem o Bandão. São 1.100 alunos eles têm. Ao meio-dia eles se reúnem e todos tocam, de todas as idades. Então é de A a Z. É a coisa mais linda de se ver. E, inclusive, quem administra toda essa escola, né, é a Luciana Rabelo, Maurício Carrilho, Cristóvão Bastos, Pedro Amorim. Quer dizer, é curioso o seguinte, apesar da falta de visibilidade na mídia e na televisão particularmente, a moçada se interessa, né? Ela vai e descobre. Descobre. Nas rodas, aqui em São Paulo, a gente tem muita coisa da feijoada com choro, né? Então, acaba abrindo também esse espaço, as pessoas vão... O Hamilton esteve agora lá no Clube do Choro, no início do... No Clube do Choro. De São Paulo. De São Paulo, agora no início do mês. E ele deu um workshop e, assim, muitos jovens... Aliás, chutaria que 90% ali eram jovens. Vale uma pesquisa para saber como é que eles chegam lá, não é? Como é que surge esse interesse pelo chorinho nessa juventude? Não vale uma pesquisa? Tem muitas rodas de choro. Na verdade, o Isaías ministra uma roda incrível. Para quem não conhece, às sextas-feiras, né? Há 10 anos. Há 10 anos, na roda... Federal, Capital Federal, na rua Capital Federal. Nas Perdizes. Isso, Capital que é um Federal, estúdio do Silvinho, né? Embaixo é estúdio, em cima tem uma sala super familiar, um espaço de estudo, né, Isaías? Pois é. Onde os chorões se reúnem, então tá Israel, Isaías e toda essa galera que aprecia, e eles entram, né, para tocar juntos. É lindo de se ver. Quem não conhece, realmente deveria conhecer. Então falando das rodas, a gente tem a Lei do Clube do Choro, a gente tem essa roda do Capital Federal, que é incrível. Tem a roda do Contemporânea, né, a loja de instrumentos contemporânea. Temos a da Feira da Benedito Calixto. Que tem chorinho lá. Tem chorinho. Estamos falando só de São Paulo, o programa vai para o Brasil todo. Vocês devem saber que pelo Brasil também isso se espalha, né, Isaías? Muito. Sim. E para fora do Brasil também, né? Centenas de conjuntos de músicos em São Paulo, no ABC, na Zona Leste. São Paulo é muito grande. Tem chorões paulistas que a gente não conhece. Verdade. Tanto, aproveitando aqui a oportunidade da diretora do Clube do Choro, que aproveitar esses elementos também de São Paulo. Sim. Tá bom que um Hamilton de Holanda, que um Del Rian vai chamar público, mas eles merecem também serem convidados para o Clube do Choro. Tem muito músico em São Paulo. Aí, tá feito dia 23 de abril, né, que a gente comemora o Dia Nacional do Choro, nós fizemos um evento que foram 15 shows simultâneos. Então, eram aí 80 músicos. Na virada cultural do ano passado, nós fizemos uma roda ininterrupta de 24 horas de choro. Tiveram 140 músicos. E ficou gente de fora. São belos espetáculos para televisão, né? Sim. Poderiam ser Mas belos espetáculos para Sim. televisão. Eu tenho tudo na ideia para montar um programa um dia na televisão, se me chamarem, para montar um programa dessa natureza, que todos os chorões pudessem se apresentar. Não só de São Paulo.
Não só de São Paulo, do Brasil é muito grande, todo. Tem muito chorão. Muito bem, mais um intervalinho e o Ver TV volta já conversando aqui sobre o chorinho na TV. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o espaço do chorinho na televisão. E o Isaías mencionou aqui no bloco anterior a importância do estudo, né? A importância de você se dedicar ao chorinho, que não é uma coisa que você nasce sabendo, não é, Isaías? Há empenho, não é isso? Há empenho. A maioria dos chorões são autodidatas, né? Sim. Porque eu diria que não existe uma escola de choro. Poderia até existir informações sobre o choro, mas é uma coisa quase que espiritual. O chorão já nasce chorão. Uhum. Então, naturalmente, claro que precisa de empenho, mas ele tem mais facilidade em tocar choro do que outras pessoas gostariam de tocar choro, mas não tem aquela tendência especial para tocar choro. Uhum. Vocês, por exemplo, na escola, vocês têm escola também ou só em Brasília? Só em Brasília. Só em Brasília. Pois é, o choro também se aprende na escola. O Clube do Choro de Brasília, um dos mais antigos do país, além de apresentar espetáculos em seu auditório, realiza rodas de choro ao ar livre e mantém uma escola de choro frequentada por centenas de alunos. São alunos que vêm do entorno de Brasília, das cidades satélites, e lá passam a aprender, né, a tocar e se integram no Clube do Choro, que é bastante antigo. Um dos integrantes do clube é o Henrique Neto. Ele fala sobre esse trabalho. Vamos ouvir o Henrique. Eu acho que Brasília é a prova viva, o trabalho do Clube do Choro da escola, de que é possível você apresentar música de boa qualidade e o público comparece, né? Ele prestigia. Aqui já é uma programação de mais de 20 anos e que a cada ano a gente percebe um interesse maior, mais público, mais alunos interessados, né? Então, o que faz a gente concluir que o que precisa ser apresentado realmente. A gente precisa de espaços na TV, onde você apresente. Na verdade, isso pode chocar um pouco hoje em dia, né? Você apresentar música instrumental no horário nobre, talvez muita gente não entenda. Agora, é função, acho que do Estado, um dever do Estado realmente apresentar essa música, que é a música do seu povo, né? As artes do seu povo, né? O choro, enfim, não só a música, mas todas as manifestações culturais merecem essa atenção, né? Porque a arte é a única coisa, eu acho, nesse mundo que liberta o ser humano, né? É a parte onde não está submetida a regras, e o que tem acontecido hoje é que as artes estão submetidas ao interesse econômico. Então, se dá dinheiro, se é rentável, apresenta-se na mídia. Se não dá, não apresenta. O Henrique é filho do Reco? Filho do Reco. Reco do Bandolim. Reco do Bandolim, o atual presidente do Clube do Choro de Brasília. Presidente do Clube do Choro de Brasília. Estive há pouco tempo com eles lá em Brasília. Eles têm um auditório, né? Tem um auditório. Muito interessante ali, lá no eixo Monumental, né? Pois é. Eles têm apoio do governo, pois é. Isso é muito importante. É muito importante. Ajuda. Ajuda bastante. Ajuda bastante. O Henrique aqui fala da importância também do Estado, né, se preocupar com... Porque isso, você lembrou bem, é uma manifestação cultural brasileira. Né? Totalmente. Tem que ser protegida. É uma manifestação cultural, social, política. Né? Então não tem como você sair fora disso. Então não pode se restringir, achar que o choro é somente musical, não é. Uhum. Ele envolve tudo, ele envolve uma sociedade lá na história, lá atrás já, de 1890, 80... 90, até 1845 se dançou a polca pela primeira vez no Rio de Janeiro. Tendo os 4 pilares do choro, que era Chiquinha Gonzaga, o Nazaré, Joaquim Calado, Ernesto Nazaré e Anacleto de Medeiros. São os 4 pilares do choro. Ou seja, como que a gente vai desmembrar isso e achar que, e fora tudo que eles passaram, ou seja, imagina o que não era naquela época também, até para a própria Chiquinha Gonzaga,
fazer música, e o preconceito, e as pressões, e a gente tinha a escravatura ainda, né? Pois é. Salvo Princesa Isabel de alguma forma, né? Agora, eu lembro o Hamilton aqui falou, o Hamilton de Holanda falou que uma das características históricas, já que você está falando da história, é que o choro se mantém, ele não tem variações de grandes momentos e baixos momentos, ele se mantém de uma maneira mais ou menos estável, né, na história da música brasileira, que é uma coisa importante. Super. E o interessante, quando vocês falaram do Isaías, no programa em 1954, que você tocava com o Conjunto Atlântico, né? Conjunto Atlântico. Juntamente nessa época de 54, foi quando a Bossa Nova estava surgindo. E o choro, naquele momento, foi deixando, foi um pouquinho, deixando um pouquinho de lado, e a Bossa Nova sobressaindo. Então, a partir desse momento, então, assim, o choro, ele atravessou muitos processos. Por isso, nesse momento, eu falo, é social e político, não tem como. Eu escrevi até um capítulo no livro do José Amaral, do professor José Amaral, que o choro praticamente tinha morrido no Rio de Janeiro. O evento da Bossa Nova tinha acabado completamente. O Jacó viajava 400 quilômetros para vir tocar conosco aqui em São Paulo e se queixava que o choro tinha morrido no Rio de Janeiro. Mas ele ressurgiu, né? É isso que é interessante. Ressurgiu. Graças a Júlio Lerner, José Ramos Tinhorão e o Conjunto Atlântico, que foram os elementos que sustentou essa coisa toda do choro. Aí foi para a televisão, quando foi para a televisão, TV Cultura. Aí começa. E eram convidados pessoal do Rio de Janeiro, de Recife. Aí o choro tomou novamente fôlego para poder continuar. Mas eu digo até com certo orgulho, um gênero que o Rio de Janeiro criou, um gênero que ele esqueceu durante a Bossa Nova e que São Paulo recriou novamente. Pois é, isso com grande orgulho. Pois é, esqueceu, mas me parece que retomou agora, não é? Agora parece estar com um pouquinho mais de força. Eu de evento agora do Clube do Choro, de São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Que eu, a bem da verdade, eu já havia criado um Clube do Choro numa determinada época que eu não tive apoio nenhum. Então o negócio degringolou, acabou em nada. Agora, agora a gente tem apoio aí da Prefeitura de São Paulo, que tem apoiado bastante. Isso que o Henrique falou, a importância do Estado, seja a Prefeitura, seja o Estado, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que o choro, ele é tão difundido fora do Brasil, e eu fico pensando, você tem Clube do Choro, você tem no Japão, Israel, Nova York, Espanha, Itália, Londres, Paris. Em Londres tem o Gaio, que é o bandolinista também, que toca lá. Da Itália eu trouxe agora no final do ano, no Cultura no Choro, o Marco Ruviaro e a Bárbara Piperno. E outros, até em Israel. Então eu fico pensando, gente... E os chorões são muito bem acontecendo nos Estados Unidos, em Nova York. E os chorões são muito bem recebidos fora do Brasil, né? Super, porque é uma música rica. Não é música de acordes muito difíceis, não é? Porém, ela modula, ela te pega de surpresa. É uma música que ela te pega. O choro tem uma magia, né? Magia, muito. E é muito difícil de ser executado. Um choro nunca é tocado igual duas vezes. Sempre tem uma improvisação. Eu acho que essa uma característica assim, muito peculiar do choro, né? Sempre alguém está lá mostrando a sua personalidade. Gozado que os bossanovistas, na época, em 1954, por aí, nos chamavam de quadrados. Mas, na realidade, não somos quadrados. Muito pelo contrário. A gente tinha as nuances que a gente fazia, a divisão, atrasar, adiantar, a dinâmica, tudo isso. Que, aliás, o Isaías é um mestre da dinâmica, ele é a coisa mais linda. Eu acho que a sensibilidade, quando uma pessoa ouve o Isaías tocar, acho que é por isso que o Jacó do Bandolim o escolheu como o exímio da época, né? Não tinha queridinho, você foi o queridinho do Jacó. Não tinha tanto bandolinista, né? Então foi fácil, né? Ele tem essa sensibilidade, ele tem esse feeling, sabe? Vocês estão falando da presença internacional do choro, e o Hamilton de Holanda falou nessa entrevista, depois ela vai ficar na íntegra no nosso site, não deu para colocar toda. Ele conta uma situação interessante do Chucho Valdez, que começa a tocar Pixinguinha, e pela primeira vez, e começa a chorar. Começa a chorar, porque para ele é uma surpresa conhecer esta música brasileira. Eu acho que quer dizer, quando vai para fora, parece que sempre lá fora as coisas são melhores. Não é que são melhores, há um reconhecimento maior, não é? A cultura. Eles já são acostumados, desde criança, eles têm música nas escolas para começar. Tomara que a gente comece agora com o mesmo conceito. É interessante, eu viajei. Então, a educação musical é outra. Então, se você coloca...
Por exemplo, se você já coloca uma barulheira, como diria o Altamiro Carrilho para mim, barulho, deixa para outro lugar, ele falava, né? Então eu vejo assim, se você não aceita mais, fica muito complicado você ouvir. Por exemplo, a gente fala do funk e tudo mais. Se fosse o funk puro, como era, é lindo. Só que se deturpou, então as pessoas confundem. Por isso que eu digo a importância de saber história, porque aí você tem discernimento. Então quando você fala do choro, muitas pessoas quando ouvem o choro falam, escuta, mas essa música não é igual àquela? Mas essa é igual àquela? É verdade. E não é. É verdade. Então você tem que ouvir, aí você fala, não, nada a ver. Você tem que afinar o ouvido. Exatamente. Não é? É uma degustação. Né? Degustação. Mas é interessante. Degustação Eu sempre faço essa auditiva. analogia com a comida, né? Fast food é muito fácil. Agora você sentir todos os aromas, enfim, todos os... Precisa ter um bom ouvido. Um paladar precisa ter. Fast food, short life. Não, que elas estavam falando, não sei quem falou, que lá fora tinha outro, né? A música. É bem difundida. É bem difundida, não. Cultura. A gente tinha uma outra emoção. Eu me lembro uma vez que eu viajei para a Alemanha, fui até com o Benjamin Taub. Ah, que ótimo também. Fui com o Benjamin Taub Incrível. e fizeram uma homenagem para os brasileiros e tocaram o hino nacional na nossa apresentação. Gozado, a gente ouve o hino nacional aqui a qualquer momento. Mas lá foi diferente ouvir o hino nacional. Eu chorei que nem criança. É muito valorizado. Eu morei no México e trabalhei para a EMI, Televisa, né? Como cantora, como atriz. Mas como cantora pela EMI, e era assim um respeito tão grande, que aí passaram uma música para eu gravar, e era até uma chill out bossa, alguma coisa assim, e eu fiz a minha maneira, né? E falando espanhol, eles falaram, não, eu não quero espanhol, eu quero essa frase, eu quero que você fale em português, porque é lindo isso, como soa para eles, então é outra coisa. Então a música brasileira é de uma riqueza tão grande que eles entendem mais, por essa razão que eu disse, eles são culturalmente muito educados. Um dos entrevistados aqui também, a entrevista dele estará no site, disse que quando chegava no Japão, ele era recebido com tapete vermelho, limousine, não sei o quê. E aqui ele tem que se empurrar no metrô para ir de um lado para outro na cidade. Você conhece aquela história do Pixinguinha? Que saiu a história do lamento? Nós estamos acabando o programa, mas vamos contar uma historinha boa. Essa do lamento, né? Para você ver. Pixinguinha, me ajude se eu falhar em alguma coisa. A música Lamento, né? Que é morena, tem pena, mas ouve o meu lamento. Esta. Mais um pouquinho a capela, mais um pouquinho. Tentei em vão te esquecer, mas ai, porque não trouxe o bandolim? Mas ai, o meu tormento é tanto que eu penso em tanto, sou tão infeliz. Muito bem. Enfim, ele chegou para fazer um show nessa casa e de repente o Pixinguinha foi barrado. Preconceito, porque é negro e tudo mais, né? E nesse momento... Mandaram ele entrar para a área de serviço. Mandaram entrar para a área de serviço. Isso aonde foi? Copacabana Palace. Exatamente. No Hotel Copacabana Palace. Isso. No Rio. E ele, muito gente boa, que ele era muito humilde. E ele até disse para o rapaz, né, que falou, olha, não tem problema, ele entendeu. E me parece que foi o João da Baiana. Quem foi João da Baiana? Quem? Donga. E o Donga disse a ele, viu, você falou por 3 vezes, né, isso que não era culpa, que não era, né, que eu lamento muito, mas não é sua culpa, eu lamento muito, mas não sei o quê, eu lamento muito, não sei o quê. E de repente ele falou, o nome da música saiu Lamento por isso. Ou seja, depois que foram descobrir que ele ia ser o músico a tocar. Ou seja, por favor, né? É o preconceito. É o preconceito, é a falta do conhecimento, é a ignorância. Muito bem, olha, nós estamos chegando ao final do Ver TV de hoje. Eu quero agradecer muito a presença da Iraê, do Isaías, da Cris. E nós falamos aqui ao longo do programa várias vezes nas rodas de choro. Vamos agora ver uma roda de choro que se reúne todos os domingos, das 11 da manhã até as 2 da tarde, mais ou menos, na Praça São Salvador, ali nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Fiquem com estes chorões. Vamos ver. Para te dizer a verdade, eu estou morando no Rio há pouco tempo e hoje passeando aqui pelo Flamengo, Laranjeiras, eu não sei bem, e cheguei na praça aqui, encontrei essa turma maravilhosa tocando aí e estou encantado com o que eu estou vendo aqui. Eu gosto muito de samba, mas eu nunca tinha tido contato com o chorinho. Eu vim me inteirar mais por aqui, por causa dessa roda de choro. Uma amiga me convidou para vir
E eu adorei e virou assim uma das minhas programações preferidas. O choro é uma música genuinamente carioca e brasileira e deveria ser muito mais difundida. E esse movimento na praça certamente difunde muito o choro.